Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast com uma pessoa maravilhosa que eu encontrei e fiz questão de chamá-la para participar hoje, né, no número 3, terceiro podcast, episódio 3. E, gente, por uma coincidência, hoje faz um mês que o canal começou. Foi no dia 25. Foi no dia 25 que o canal começou. Eu lembro direitinho, foi no dia 25. E hoje eu estou aqui com a Andrea Delonero, tá? Uma pessoa muito bacana, que estudamos juntas, né? Fizemos a graduação de Estética e Cosmetologia juntos. Foi muito bacana, porque ela era a chefona lá da minha equipe, né? Da nossa turma. E quem for da nossa faculdade, que estiver aí olhando pra gente, é a chefona sargento. Eu falei que ia falar, ela foi sargentona mesmo, porque ela comandava tudo. E ai da gente que não fizesse, né, Andréia? Né, Gil? Vocês estão sabendo. E hoje eu a convidei a participar desse programa, desse podcast, porque ela é uma pessoa assim super profissional. E eu falei para vocês assim, que aqui o papo é de verdade. Então as pessoas que eu chamo aqui são pessoas que realmente têm uma história, atrás da sua profissão, ela tem uma história de vida. Eu li aqui um trechinho aqui da trajetória dela, e eu achei muito bonito uma parte aqui que eu olhei. Ela é filha da dona Vandete, mulher guerreira. Ela disse que a mãe dela é mulher guerreira, por isso que ela é desse jeito, guerreirona também. E ela é santista. Os corintianos, ó, fica quietinho, vai fazer o quê? Santista nata, não é isso? Isso mesmo. Mãe de um casal maravilhoso, e já é vó, né? Sou vovó. Vovó. E ela teve a formação dela de cabeleireira no projeto Autoestima da Prefeitura de Santos em 1997. Olha só quanto tempo a nossa convidada já está nessa área da beleza, né? E hoje ela vai falar um assunto muito importante, né? Sobre a tricologia. Eu fiz questão de chamar a Andrea Delonero. Eu queria agradecer você por ter aceitado o convite, tá, Andrea? Muita gratidão. Eu tô até emocionada, assim, porque, fazer um podcast com uma amiga de faculdade, assim, é demais, gente. E, assim, não tem palavras, né, para descrever o quanto de profissional que essa mulher é. Faço questão que vocês acompanhem o Instagram dela, tá? Para vocês absorverem o tanto de conhecimento que ela passa, né, nas redes sociais dela, né? Então, Andréia, obrigada de novo. E eu queria saber uma coisa, que você informasse para o nosso pessoal que está nos assistindo o que é tricologia. Bom, antes de mais nada, sim, excelente dia, excelente noite a todos vocês. Mas que honra, Clênia! Que honra! Tô fazendo mesário aqui no seu podcast. Mesário, agora virou moda, né? Comemorarmos o mês. Na verdade, devemos comemorar todos os dias. E eu, desde já, estou extremamente feliz, porque olha só o que o conhecimento traz, né? Ele traz a união dos saberes. Há anos atrás, 2011, né? 2011 nos formamos em cosmética e estética pela Universidade Paulista. E desde então, apesar de longe, estamos sempre juntos, né? Sempre verdade. Conectando aí as redes sociais, elas acabam nos unindo. E eu estou, assim, realmente lisonjeada, bastante feliz e eu diria descontraída de estar aqui nesse podcast. Ai, que bom. E eu também quero concluir que ela é colaboradora e palestrante do projeto Autoestima também, tá? Então, assim, que eu falei que eu achei bonito, porque além, né, Delonero, de você fez o curso lá no projeto, né? E você agora dá esse curso para as pessoas que participam, né, desse projeto.
Antes da gente falar da tricologia, se você me permite, eu só queria que você só falasse um pouquinho do projeto, porque eu acho que a tricologia é importante, mas você pode só falar como é que ele funciona? Sim, vou fazer um resumo com muito orgulho Só como da funciona, se a minha pessoa estiver trajetória, né? Se a interessada. pessoa tiver trajetória, É, porque na minha carreira profissional entra primeiro o projeto Autoestima que mora no meu coração. Hoje eu estou enquanto colaboradora, mas ele é eterno na minha vida. A gente fala que é um cordão umbilical que não se rompe, né? Porque foi dele que profissionalmente eu vi. Mas antes, como bem disse Clênia Trentini, eu sou filha da Vandete Gomes Delonero, uma guerreira, uma mulher que criou a mim e muitos. Eu sou mãe da Andriele, sou mãe do Vladimir Dionísio e agora não posso deixar de dizer que eu sou mãe de pet, eu tenho um gatinho. Esses são os meus filhos amados que me fazem todo dia também crescer profissionalmente, desde já meu coração. Eu sou casada com o Vladimir Dionísio, sou irmã do José Rubens e do Reginaldo. E esse é um pouquinho da minha família. Ou seja, primeiro, antes de falarmos sobre a nossa trajetória profissional, acho de extrema importância nós falarmos sobre a nossa base, né, de onde viemos e aqui viemos. Eu sou santista de corpo, alma, coração e time. Tá bom, Trentini? que Santista time! nata. Ah, Nascida na cidade de Santos desde 1976. Nossa, fica pesado assim, né? Atualmente com 46 anos, com muito orgulho, vivendo a vida de montão e super feliz. Eu me tornei cabeleireira no projeto municipal da Prefeitura Municipal de Santos, onde naquele momento eu não tinha, né, uma condição financeira para pagar um curso. E naquela época saía no Diário Oficial de Santos. Hoje a gente não tem mais, né, o jornal é fictício. verdade. Saía no Diário Oficial de Santos e eu vi, né? Fui lá buscar. Até então eu trabalhava como empregada doméstica ou ainda em restaurante, porque eu sou apaixonada também pela culinária. Ah, eu sei. Aliás, quando eu fui fazer Nossa, a minha matrícula, né? Tem aquela ficha que a gente preenche na sim. universidade. E uma das minhas opções era gastronomia. Mas eu já trabalhava, né, dentro de cozinhas. E aí eu pensei, eu gosto dos dois. Mas na cozinha a gente fica meio cheirinho, né, de gordura, essas coisas. Eu falei, eu vou ficar bem plena na área de beleza. E assim eu fiz. Bom, aí eu fiz a minha matrícula para o projeto Autoestima, que naquele momento o equipamento era na Casa do Trem, que é um dos patrimônios da cidade de Santos, que é a Casa do Trem Bélico. E lá eu fiz o curso com Aguinaldo e Gino, que inclusive hoje é o chefe deste projeto, o qual eu sou colaboradora. E com algum pouco tempo lá fazendo o curso de cabeleireira iniciante, eu era extremamente dedicada, né? Como sou até hoje dentro da minha profissão, com muito orgulho. Extremamente dedicada, e o Aguinaldo Gino me convidou para ser auxiliar. E aí eu fui auxiliando o professor e com isso eu fui aprendendo a ser instrutora por muita dedicação. Então eu fui aprendendo a auxiliá-lo ali, né, nas tarefas de cabelo, de escova, de lavar, entre outros, e cortes. E desde então eu não parei mais. Nesse projeto, ele precisou sair, eu me tornei instrutora. Então a gente fala que nós vamos aprendendo. Então eu fui aprendendo a ser instrutora, já com determinada predisposição, porque eu me apaixonei, sem perceber, foi numa necessidade fazer o curso da prefeitura, mas eu me apaixonei pela área, né? Fiquei completamente apaixonada por cabelo. E desde então, daí, nesse curso, nós éramos sempre levados às feiras que você bem conhece, né, Trentino? As feiras que fazem com que a gente conheça esse mundo maravilhoso da beleza. E numa das feiras eu vi o primeiro curso que tinha na área de faculdade, ou seja, havia faculdade, tecnólogo em estética cosmética. Aquilo me encantou. Só que daí eu me deparei com uma coisa, Clênia. O quê? Me deparei que eu tinha parado na 5ª série. Ou seja, sendo considerada analfabeto funcional. E aí eu me dei conta de que eu teria que galgar primeiro, ir para o supletivo, já sendo mãe, porque eu fui mãe, cabe ressaltar que eu fui mãe criança ainda, né? Com 15 anos. Então a velha história de todos, eu nasci no Mercado Municipal de Santos, né? Toda aquela situação de quem conhece a cidade municipal de Santos. Mas isso não conto com nostalgia não, tá, gente? Com muita alegria, sem nenhuma nostalgia. São os processos que me ajudaram muito a ser quem eu sou hoje e vivo a buscar. Aí eu fui entender que eu precisava o quê? Voltar para a escola para terminar aquilo que já era para ter sido lá atrás. Com isso, eu fiz todo o supletivo
E logo em sequência, fui para a faculdade. E aí eu conheci Clênia Trentini, juntamente com o grupo Andréa Leitinho, com Gil e várias outras pessoas lá, a busca do conhecimento. E aí, pessoal, eu quero falar o seguinte, né, para vocês, porque aqui o papo é de verdade. Não posso deixar de falar isso para vocês. E é tão interessante que o primeiro dia eu falei para vocês que esse canal a intenção é passar para vocês a verdade e dar informação. Que realmente a estética é de verdade e que as informações que a Andréa vai passar para nós aqui sobre tricologia é muito importante, que fala sobre queda de cabelo. Eu vou chegar nesse assunto, mas antes eu preciso falar uma coisa para vocês. A Andréa está falando sobre o começo da trajetória dela, como foi. E até para ela começar a faculdade, ela passou por uma etapa, né? Ao ver que ela não tinha concluído ainda o colegial e ela precisava voltar a estudar. Hoje, ela é uma profissional excelente, tem até especializações internacionais, né? Não é isso, Andréa? Exatamente. E eu vou te perguntar como foi essa experiência, o que é, e depois eu vou voltar no que eu ia falar para vocês, já. Mas me fala da especialização internacional, como foi? Bom, dentro desse projeto Autoestima, como eu falei, nós éramos sempre convidados, né, a fazermos as especializações locais. Por sinal, uma dos centros técnicos que eu ia era na Sumirê. Cabe ressaltar que eu também sou muito grata à Dona Isaura. E lá, a Dona Alice, e lá o Projeto Autoestima tinha a oportunidade de fazer os workshops gratuitos. E aí o que me encantava? Que os palestrantes vinham dar os cursos e na maioria das vezes eles falavam assim, não, porque eu aprendi tal técnica, longueiras, pivot point, então falavam sempre números, né, e instituições internacionais, e aquilo me encantava, né, mas lembre-se, eu havia parado lá na 5ª série, e aquilo parecia longe, né, porque a gente pensa num mundo muito distante da nossa realidade, e aquilo me era muito encantador, ouvir os palestrantes falar que tinham obtido aquele conhecimento lá fora. E aí desenvolviam as suas técnicas. E aquilo me encantava demais. Mas nós estávamos falando sobre física quântica, né? Agora há pouco, né, Clênica? E o quanto eu já desejava aquilo e me via dentro dessas instituições internacionais. Por Deus. Você já se via, né? Eu já me via. Eu estava começando, era uma aluna, iniciante. E nesse contexto, depois de tanto estudar, depois de tanto trabalhar e depois de tanto buscar, claro, sempre alicerçada por minha família, por outros, pela atitude. E aí depois também logo após a faculdade, a graduação, eu fui fazer pós-graduação em tricologia cosmética, já em São Paulo, ou seja, bastante dedicada. E isso foi me encantando. Bom, dentro disso tudo eu tive a oportunidade de me planejar para fazer uma das instituições, Academia Longueiras, que sem dúvida nenhuma quem é apaixonado por corte cabeleireiro sabe que é conceito dentro das técnicas, e fui fazer longueiras dentro de uma outra academia também extremamente importante, e aí eu não parei mais, e aí eu tomei o gostinho. Uma vez que você tem esse gosto, aí você fica apaixonada e aí você está sempre buscando. E aí eu também fui fazer outra academia, que é a Pivot Point, também uma academia de nível internacional, onde tem, sem dúvida, uma das melhores técnicas agregadas nas técnicas de corte. E também, assim, não para finalizar, porque nós não finalizamos nunca o estudo, eu também fui fazer Tony Guy, que é relativamente recente, também outro mega conceito dentro das técnicas de corte, que é uma das minhas paixões e, por sinal, sem dúvida, um dos quesitos que eu mais sou chamada, onde as marcas me chamam para dar cursos fora do estado, para lá, e eu vou com bastante orgulho passando. Ou seja, a gente faz essa mistura de todas as técnicas que eu aprendi, a gente associa para nossa personalidade, e com isso eu sou muito boa com modéstia, sem falsa modéstia, eu sou muito boa na didática voltada para os cortes. E é isso também que lá no projeto Autoestima eu prego, que todos possam ter essa oportunidade. Todos podem ter, mas a partir de dedicação e estudo.
Exatamente. Então, você vê uma pessoa que, né, batalhou, começou num curso por necessidade, né? Começou por necessidade, foi se apaixonando cada vez mais por aquilo que aprendeu e foi entrando nesse mundo da beleza, do conhecimento. Viu que queria muito mais e foi atrás, começou a estudar, voltou tudo lá na quinta série, começou a batalhar, lutar, lutar, fez a faculdade, foi se especializar, fez uma pós-graduação. Então, assim, pessoal, você vê, quando eu falei que o profissional, atrás desse profissional tem uma história de vida, tem uma história de, sabe, de luta, de batalha para chegar ali onde a gente está, né? O profissional, ele agrega muito conhecimento e passa por vários obstáculos, né? E se superando. E o que eu ia falar aquela hora é assim, quando eu estava prontinha para vir aqui, eu escrevi aqui no papelzinho, posso mostrar aqui para vocês, eu escrevi aqui um trechinho de uma coisa que eu vim pensando há um tempinho atrás. E hoje eu lembrei, na hora que eu estava a caminho aqui do podcast. Uma vez meu filho falou assim, que os desenhos animados, eles sempre passam uma mensagem para as pessoas, né? Um desenho infantil, atrás daquele desenho infantil tem uma mensagem. E eu estava na minha estética, fazendo procedimento, e lembrei, assim, do filme, do desenho da Doris, do Nemo. Do Nemo. Tem uma parte do filme, do desenho, que a Doris fala assim, continue a remar, continue a remar. Ela fala várias vezes, continue a remar. Hoje, eu já vi esse desenho umas 3 vezes, mas hoje eu vejo esse continue a remar como isso que ela acabou de relatar. E é importante que vocês, pessoas que estão nos assistindo, que continuem a remar. Por uma coincidência, ela falou uma coisa muito linda, que ela começou e foi remando até ela chegar no objetivo que ela está aqui, que não parou, que tem muito objetivo ainda pela frente. Então não deixe de remar, entendeu? Não importa a idade que você tem, não importa o fator socioeconômico que você está, não importa o obstáculo que tem à sua frente. Continue a remar atrás do seu objetivo, daquilo que você quer, que aqui tem um exemplo do meu lado. Que bom que esse exemplo de mulher está aqui para passar isso para vocês, tá? E eu tô feliz por isso, por poder estar do lado de uma guerreira, como a mãe dela foi, e poder falar para vocês continuem a remar e mostrar o exemplo aqui, tá? Agora, vamos ao assunto que nos interessa, que todo mundo está curioso. Andréia Delonero, o que é tricologia? Me fala sobre isso. E fala para o nosso público, né? Para o pessoal que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar depois também. Vamos lá, sem dúvida nenhuma, falar sobre cabelo é sempre um assunto lastro, interminável, eu diria. Desde que eu comecei a estudar, esse sempre é um assunto que demanda de horas e horas afinco. Nós não vamos conseguir tirar todas as dúvidas hoje, mas as mais recorrentes nós vamos conseguir. Na maioria das vezes, principalmente a mulher, ela pensa que cabelo é só uma questão estética, mas nem todas vocês verão. É só uma questão estética, de embelezamento, mas não. O cabelo, ele é uma ciência. Se estuda muito para falarmos sobre cabelo. E a ciência que estuda cabelos é chamada de tricologia. Trico, que vem de cabelos, do grego, e logia, o estudo. Então, a tricologia é o ramo da ciência que estuda cabelos, quando nós estamos falando em cabeça, né? Cabelo da cabeça, e pelos. Ou seja, nós não falaremos tão somente sobre os cabelos, mas sim sobre os pelos de toda a área corporal, já que eles também são sinalizadores. Eu quero que você grave essa principal palavra hoje. Cabelo é um sinalizador. Falando na linguagem popular, eu costumo dizer, Clênia, que o cabelo é um cagueta. Dedo duro, fofoqueiro. Isso mesmo, gente. Cabelo é fofoqueiro,
mas no melhor sentido dessa colocação. Isso porque cabelo dá sinais, exatamente. Então, além de falarmos sobre saúde, que é o foco principal desse tema, nós vamos falar do embelezamento associado à saúde. Mas primeiro, saúde e aí beleza conciliando isso. Então, a tricologia estuda tudo isso. A interação de como o cabelo nasce, cresce, quais são as principais patologias que envolvem o cabelo. Está, inclusive, atrelado à pele. Então, quando nós falamos em cabelo, nós falamos em pele também. Por quê? Porque está atrelado. O cabelo é um anexo da pele. Então, nós falaremos também sobre isso que é tão importante. E mais, vamos além. Quando eu falo em saúde, nós estamos falando somente da saúde física, nós estamos falando, inclusive, falando da saúde psicológica. Exatamente. Então, o cabelo está ligado, inclusive, a um bem-estar, a autoestima da mulher e do homem, porque nós estamos vendo 2023 e os homens estão extremamente vaidosos e o cabelo faz parte disso. Bora lá. É isso mesmo. Olha quanta informação, gente. Nem começou. Já estou emocionada aqui para saber do resto. Então, Delonero, a tricologia é como você falou, né? Ela mexe com esse tratamento. Por exemplo, eu queria te perguntar, alopécia, o que seria? Muitas pessoas associam, né, esse nome. Algumas pessoas conhecem, outras nem tanto. Mas o que seria a alopécia e a tricologia nesse sentido, como elas se casam, né? Como é que funciona? Compreendi. A tricologia, ela estuda justamente também a alopecia. Ou alopécia. Alopecia ou alopécia, ainda há uma contradição aí dentro ainda dessa pode colocação. Falar alopécia? Pode falar alopécia ou alopecia, tá. né? Os estudos sempre colocam dessa forma. Então tá tudo bem. Mas basicamente nós caracterizamos as alopecias, porque são diversas, certo? Nós podemos caracterizar pela queda ou até mesmo pela quebra dos cabelos. Então, basicamente, a alopecia são os estudos, são as patologias que alteram a condição dos cabelos e pelos. Porque nós sempre focamos pro cabelo, pra cabeça. Mas ela pode atingir, as alopecias, elas podem atingir todo o corpo. Como, por exemplo, uma alopecia areata, que infelizmente é muito comum nos dias atuais. Isso porque a alopecia areata é a perda de cabelo parcial ou total. E eu já vou dar uns exemplos para você, para que você possa, de repente, se detectar. Claro, não é um diagnóstico que a gente bate o martelo, mas você pode ter detectado, visualizado essas características em alguém e aí acaba sendo um sinalzinho para que você busque ajuda. Então, a alopecia areata, por exemplo, ela pode, lá atrás era chamada de falsa pelada. Isso porque a gente estuda bem lá atrás, né, gente? Desde 1900 e bolinha, porque é assim que o estudo da ciência da tricologia tem dito. Então, ela é a ausência de pelos ou do cabelo total naquela área. Normalmente começa com um tamanho de uma moeda de 5 centavos, depois 50, e aí uma moeda de R$1, e aí pode acometer uma área inteira da cabeça, pode acometer sobrancelhas, cílios, pelos pubianos, pelos peitorais, ou seja, é bastante frequente nos dias atuais. Por quê? Porque uma das características que acomete é alterações psicológicas. Estresse de forma geral. Não são todas as pessoas que podem ser acometidas por isso, mas esse é um dos indícios. Ou seja, olha só, vamos trazer para o comum, né, para nossa vida habitual. O pai de família perde, sei lá, um emprego, né, e ele sustenta toda aquela família. Pode ser acometido por uma alopecia areata. Então, as alterações psicossomáticas, psicológicas, elas atingem tanto, muda toda uma questão hormonal, toxinas, e aí é levada lá para a papila dérmica, que é a fábrica de cabelos. Olha lá aqui, ó. Olha só como eu não podia deixar vocês. Tem que mostrar, olha, ao vivo e a cores, gente. Essas alterações, elas atingem essa região, toda a região celular, o sistema sanguíneo, o sistema endocrinológico, atinge e muito. Por sua vez, pode perder o cabelo. A perda de um ente querido, uma depressão por N motivos pode atingir o cabelo. Por isso eu falei para vocês lá no início que o cabelo era um grande indicador. E aí, essa mesma alopecia, ela pode ir além, que é a alopecia areata universal.
Então, ela não atinge somente a cabeça, ela pode atingir o corpo todo. E a pessoa, o indivíduo ter perda de todos os pelos do corpo, sendo um pouco mais complexa de tratar, mas já tem artigos, né, principalmente aí nos tratamentos de laser terapia, revertendo esse quadro. Cabe ressaltar que é preciso o quê? As interdisciplinas. Ou seja, não basta eu enquanto tricologista, eu enquanto terapeuta, eu enquanto cabeleireira. Eu preciso de outras disciplinas médicas para tratar esse problema. Ou seja, se a pessoa está com uma alteração, com uma queda de cabelo, por esse fator de estresse, ela precisa procurar o quê? Um psicólogo, endocrinologista e até nutricionista. Então, nós não trabalhamos sozinhos. Nós precisamos de várias outras disciplinas para tratar este problema em especial. Nossa, super legal. E acontece que tem uma perguntinha, né? Eu queria saber assim, homens, né, que, por exemplo, o pai é calvo e ele vai ser calvo também ou assim, tem como ele por exemplo, meu pai é calvo, eu tô com uns 14 anos, tô com medo de chegar nos meus 20 e ficar calvo. A tricologia tem tratamento assim para isso? Ele procura submeter a algum tipo de exame através da tricologia para saber se ele vai ter essa queda capilar ou não? Ótima pergunta, Trentini, muito comum, né? Eu tenho certeza que quem mais faz essa pergunta são os homens. E eu já tô né? perguntando por causa do meu filho, né? Porque a predisposição da chamada calvície, né, a perda dos cabelos, ela é muito mais comum nos homens, mas essa mesma calvície também pode atingir as mulheres, chamada alopecia androgenética feminina. Né? Andro vem dos homens, então ela também pode acometer as mulheres numa menor porcentagem. Cabe ressaltar que hereditariedade só é bom quando é para adquirir bens, né, Clene? Claro, né? Eu vou adquirir por hereditariedade os bens, mas vem também o material genético. Hoje a ciência diz que não necessariamente, olha só, gente, bombando agora, hein? Não necessariamente porque meu pai é calvo, meu avô é calvo, você irá ficar. Não necessariamente. Tem um monte de gente que já fez ufa. Existe sim uma predisposição. Assim como nós adquirimos o material genético, físico, de estatura, de pele, de cor dos olhos e dos cabelos, nós adquirimos também toda a parte celular, fisiológica, mas não necessariamente. Tanto que existem, né? A gente pode fazer, quando você começa a estudar em um comparativo, pode ter lá o pai, né? O senhor que já é calvo, careca, e não necessariamente o filho, quando tem determinada idade, será. Mas, sim, é uma predisposição. E qual é a nossa recomendação? Você detectou que o pai lá, né? Isso quando a criança, o menino não tá nem aí. Mas já ali, na adolescência, na idade jovem, os primeiros sinais, gente, eles começam. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque tem toda uma explosão hormonal. E um dos fatores para o homem perder o cabelo é justamente o quê? Testosterona. Gente, não tem jeito. A testosterona é ótima para o homem, mas nesse ponto ela é atingida por um outro hormônio chamado dihidrotestosterona. Nós não seremos tão científicos aqui, mas é para você entender que esse é um dos fatores que faz com que o homem perca os cabelos, certo? Essa predisposição é muito mais comum, tanto que quando atingem mulheres, um dos exames a serem diagnosticados é justamente esse hormônio na mulher, que pode estar em maior ascensão, certo? Então, quando eu detecto que o meu pai, já dentro de uma determinada idade, ele é calvo, o que você vai fazer? Um método preventivo. Então, a palavra preventivo não é romântica, ela é realmente para ser colocada em ação. Então, o que é? Procurar ajuda médica, tricologista médico, nutrição, e inclusive já fazer a prevenção com vitaminas, mas entenda, não adianta ir lá na farmácia, ir lá pegar um monte de vitamina e ingerir. Não, isso não funciona. É preciso fazer toda uma junta médica, todo um exame que detecte onde você pode estar com essa baixa ou ainda a reposição constante, certo? E aí sim você faz o modo preventivo, que é prevenir. Meu pai é careca, peraí, eu vou adiar, pelo menos adiar isso. E aí fazer a ingestão e mais, gente. Comportamentos, hábitos, como o uso de bonés,
cosméticos, hábitos saudáveis alimentares, hábitos de educação física, né, de comportamento. Então, não tem como fugir. Se você viu que seu pai é careca, então você vai ter que entrar no modo preventivo desde jovem. Porque uma vez que é acometido, fica mais difícil de curar. E aí, ou grandes tratamentos ou transplante capilar. Então, esse negócio de, ai, meu pai é careca. Não adianta eu fazer nada porque meu pai é careca, eu também vou ser. Não, vocês estão vendo que não é assim. Não é assim, meu pai é careca, você careca também. Não, meu pai é careca, eu já vou procurar um meio para prevenir ou retardar isso. Essa perda dos cabelos. Perda dos cabelos. E tem pessoas que, por exemplo, o pai é careca, ele vai fazer essa prevenção e ele consegue, com o tratamento, não ter a mesma Sim, sem consequência, dúvida. né, que Sim, o pai teve. Sem dúvida. Porque eu creio assim, que se o pai dele teve essa queda e chegou nesse ponto, é claro que ele não tinha esse conhecimento e não tratou essa deficiência, como a Andréia acabou de falar, que pode ser de vitamina, pode ser N fatores, né, que causaram essa queda. Tem uma causa, não é? Tudo tem uma causa, não é verdade, Exatamente. Andréia? Cabe fazer uma observação bem importante, Clênia, e galerinha aí que está ligadinha no conhecimento dos cabelos. Presta atenção. Ó, na verdade, essa calvície, ela não é caracterizada como uma queda, que é bem diferente, tá? A calvície, ela se caracteriza com afinamento dos fios. Então, é muito comum a pessoa falar, meus cabelos estão caindo. Não é essa a expressão correta. Na verdade, o cabelo, ele começa a afinar. Então, o homem vai percebendo, principalmente, que os cabelos estão ficando mais finos. A cor do cabelo vai ficando menos intensa. Então, nós chamamos isso de miniaturização. O cabelo vai minguando. É como se nós fôssemos envelhecendo, certo? É como se fossem... Isso, é como ir na academia e ter perda proteica. Muito bem colocado, Clênia. Exatamente. Então, vai tendo a perda proteica, a perda de massa. Então, a primeira característica é que não há queda, não necessariamente. Pode ter queda, mas é associada por outros fatores. Mas a calvície, ela é predominantemente caracterizada pelo afinamento, pela perda. É como se o cabelo também regredisse, fosse uma penugem. Claro que não é penugem, porque nós não somos galinhas, né? Não somos aves. Mas ele se caracteriza pela lanulagem, que é os primeiros fios do indivíduo, né? Lá no feto. Então, fica uma lanulagem. É como se fossem esses pelinhos que nós temos aqui na face. Então, ele involui e aí ele vai ficando atrofiado até que fica careca. Tá certo? Então, é nesse contexto que os profissionais dão ativos, né? Dão ativos para que o cabelo fique mais denso, para que a proteína se refaça, para que os aminoácidos completem o seu ciclo e assim os cabelos fiquem lá firmes e fortes. Olha só quanta informação. E isso é bacana porque, assim, isso tudo, gente, é um estudo, é uma profissional que está aqui, que tem fatos e artigos comprovado, nada do que falamos sabe? Não é lenda nem conto, é fato. Exatamente. Existem estudos, não é mesmo, Andréia? Estudos que comprovam, porque para nós profissionais fazer um curso, uma especialização, nós somos formados através de artigos científicos, estudos e comprovações científicas que aquilo realmente é um fato e acontece. Então, o pessoal que está vendo essa informação da Andréia, da Delonero, se vocês não acreditavam que existia procedimentos que ajudam vocês a evitar essa queda, seria, né? Queda. Afinamento capilar. Então, certo? Afinamento capilar. Afinamento capilar. Agora vocês estão tendo esse conhecimento. Então, é esse o objetivo do canal, tá? Ir com uma profissional que trabalha por amor, com profissionalismo, sabe e tem conhecimento do que está falando, né? Que a gente está falando
o papo é de verdade para vocês. Então, e importante também dizer que a ciência, graças ao bom Deus, ela é mutável. Ou seja, nós estamos sempre buscando novos ocorridos, novas situações que se estuda, que se observa. Então, pode ser que daqui a um tempo eu fale para vocês, né, outro, né, estudioso vem aqui e fale para vocês que não, que isso caiu por terra, que é possível literalmente eliminar a calvície em virtude da hereditariedade. Então, assim, o estudo é mutante. Então, tudo que nós estamos falando é o que é acometido hoje. E, Delonero, quando que a pessoa começa a identificar por quê? Por exemplo, a pessoa faz uma progressiva, mulher, faz uma progressiva e começa a notar que o cabelo dela tá com uma queda. Ou faz muda a tinta do cabelo, acho que a queda do cabelo dela é porque mudou a tinta. Então, quando ela percebe que essa queda tá mais para perceber que precisa de um tratamento, né? Qual é o momento, né? Bom, Porque falam que até que tem uma quantidade de fios de cabelo. Você pode falar sobre isso? Bora lá. Então, Trentini, é muito comum que hoje, mesmo quando nós estamos em congressos, né? Congresso normalmente caracteriza-se por palestras que têm conhecimento um pouco mais avançado. Mesmo quando nós estamos em congressos, há sempre essa mesma questão das progressivas, né? Que são basicamente os cosméticos superácidos que trazem ali uma alteração de alisamento ou relaxamento para os cabelos. Em tudo isso, eu como tricologista cosmético, eu não condeno nenhum cosmético. O que nós sempre apontamos é o profissional. O profissional precisa saber diagnosticar cabelo, tipo de cabelo, com um cosmético e aí casar esses produtos. Então, a maneira correta de utilizar os cosméticos é o ponto principal do profissional que busca o conhecimento. Nem sempre essa frase é bonita, o cliente sempre tem razão. Não, quem tem razão é você que estudou e que consegue passar os argumentos corretos para o cliente. Não é mesmo, Cleiner? Enquanto esteticista, você vai lá e fala, não, tem que ser isso, deve ser isso aqui. Porque né? de repente Então, porque No mundo... a queda é normal que Sim. no procedimento até de você passar uma tinta ou uma coloração, sim. Uma coloração tem uma quantidade. Quando que a pessoa Quando vai nós detectamos, perceber. Na verdade, é assim, o afinamento é o mais comum nos processos de alisamento, sejam eles alcalinos ou ácidos. As progressivas, botox, selagens, que são os nomes técnicos hoje já assim chamados, são os alisamentos. Então, os cabelos podem sofrer um afinamento em virtude do próprio produto, do pranchamento. A alta temperatura provoca o que nós chamamos de desnaturação proteica, ou seja, o cabelo é uma proteína. Quando nós passamos várias vezes, múltiplas vezes, a prancha, o secador a alta temperatura, ocorre sim uma perda proteica, perda de queratina, perda de água, perda de óleos, de gorduras boas. Então você já perde, então o cabelo já fica fino, tá? Ou do meio para as pontas. Então é muito comum você aí que faz há anos o procedimento de maneira incorreta, cabe ressaltar, de maneira incorreta ocorre o afinamento, certo? Nas colorações, existem N fatores que uma coloração pode vir a causar uma queda capilar. Excesso de tempo. É muito comum que donas de casa, às vezes, né, vai lá, compra um produto, uma coloração, passa em casa e lá o produto tá pedindo 35, 40 minutos, ela fala, vou deixar 1 hora que é para fazer mais efeito, para durar mais. E aí ocorre o que nós chamamos de subproduto. Então você aí, dona de casa, eu sei que você precisa economizar, mas quando você foge do passo a passo correto que o fabricante pediu, pode te ocasionar uma queda. O uso de coloração, por exemplo, de maneira incorreta pode ocasionar um processo alérgico. E aí não foi a coloração exatamente que te provocou uma queda, mas sim o uso incorreto que te provocou uma irritabilidade no couro cabeludo e, por consequência, a resposta dele é uma queda. Cabelos,
precisam cair todos os dias, assim como a nossa pele troca, né? Existe uma renovação celular e os cabelos caem todo dia. Essa proporção depende da densidade que cada indivíduo tem. Eu tenho muito cabelo, muita densidade, eu vou ter uma perda maior. Eu tenho menos, eu terei uma perda menor. Então, cabe aí as referências bibliográficas, eu coloco 100, 150 fios de cabelos, certo? Então, você precisa perder para que outro cabelo se renove e venha nascer cabelos novos. Quando eu detecto que não tá legal? Quando você começa a ver o que nós chamamos de rarefação, ou seja, buracos, afinamento, aquele cabelo que você amarrava e a sua mão quase não chegava, e agora tá fininho, pouquinho. Dá pra dar 10 nós, certo? Quando você detecta que você dormiu lá, olha só os indícios, tá, gente? Para você procurar ajuda médica. Que o travesseiro tá cheio de cabelos, pode cair alguns fios. 5, 10, né? Existem até, são os testes que nós fazemos, testes mecânicos, né? Além dos testes de biópsia, que daí a área médica que vai fazer, nós detectamos. Mais uma vez que você veja, buracos, essa região, essa hairline, a região, ela era aqui e ela tá ficando muito, retardada, ela tá ficando muito para trás. Tipo uma calvície, esse afinamento constante. Então, são N fatores, tá, gente? Então, como eu falei lá no início, o assunto de cabelo, de queda ou quebra capilar é intenso, tá? Então, detecte. Tem muito cabelo lá no travesseiro. Tem muito cabelo ao longo da casa, todo lugar que você vai tem cabelo. Então, já é para você procurar ajuda médica. Olha que interessante, hein, pessoal? Guarda as informações e olha, tá? Ó, tem muita coisa. E outra, tem pessoas, Delonero, que falam que o cabelo não cresce. Tá sempre no mesmo comprimento e fala, por que meu cabelo não cresce? Isso acontece por algum motivo... existe tratamento, realmente tem uma deficiência do que seria, né? No caso desse. Ó, vou fazer uma analogia que todo mundo vai entender agora. Quando nós nascemos, por exemplo, o feto é algo que está em constante renovação celular, então cresce bem rapidinho, certo? Beleza. Quando nós, enquanto criança, bebê, você vê uma criança agora que acabou de nascer, dali um ano você vê e fala, meu Deus, como tá grande, não é verdade? Exatamente. A gente vê um salto muito grande e às vezes num curto espaço de tempo. Ou seja, porque existe um período em que nós estamos crescendo constantemente, há uma renovação celular constante, há uma mudança hormonal, hormônios ali a explodir. Então tudo isso acontece às vezes num curto espaço de tempo e depois acontece o quê? Estagna. Né? Acontece um processo em que pausa, certo? Adolescência é o momento em que o cabelo mais cresce, né? E aí vem sempre essa lembrança. Quando a mulher tem cerca de 30, 40 anos, ela fala assim, mas meu cabelo crescia tanto. Olha só como é que você tá falando. Em que momento você tá falando? Crescia? Porque você estava no momento de constante renovação celular. Então existe, gente, um processo sim. Existem pessoas que têm predisposição, até chamada síndrome de Rapunzel, onde os cabelos literalmente crescem. Nossa, faz analogia à história. Síndrome de Rapunzel é muito, tá, gente? Se ela assistir, o cabelo dela, ela corta em janeiro, em abril... O cabelo dela tá na cintura. Exatamente. Ainda não chega a ser caracterizada a síndrome de Rapunzel. Quando a gente vai buscar lá nos anais de história, é o cabelo realmente que deita, né, ao chão. Então, existem pessoas que têm essa predisposição e a gente pode até considerar até uma anomalia, né? Alguém que cresce o cabelo além do normal, além do habitual, né? Além dos réis mortais. Para algumas mulheres, comprimento de cabelo é tudo, é o que mais... dá energia, né, para a mulher, né, os cabelos, mas existe uma predisposição, tá? Então, assim, nós temos um crescimento de cabelo que ele tem um período. Então, digamos que você já tá aí com 30 anos e você tá sempre falando que o seu cabelo só cresce até a altura do ombro. Sim. Esse é o que nós chamamos de fase anágena. O cabelo cresce, o cabelo tem um momento do repouso, eu já cresci, olha só. Você vai crescer mais, Crênia? Eu não. Não, eu também não. Eu também não. O João também que tá ali, ó, na produção. Você vai crescer mais? Não. Você também não vai crescer mais. Será que não vai crescer também? Não. Você também não vai crescer. Não, de tamanho. Você vai crescer ainda mais? Não. Então, existe um momento que nós não crescemos mais, gente. Só pros lados, né, Clênia? Mas a estética dá uma ajudadinha, tá bom? Então, olha só, o que eu quero trazer como analogia é que
Os cabelos também é basicamente a mesma coisa. Eles crescem até determinado tamanho. Quando ele crescer o seu máximo de crescimento, ele vai passar para outra fase, que é a fase catágena, chamada fase de repouso. Dali, ele fica paradinho, esperando a próxima fase. E qual é a próxima fase? Queda. O cabelo vai embora, dá tchau. É hora de dar tchau. Nossa. É hora de dar tchau. Então, nós temos basicamente 3 fases. A fase anágena de crescimento, a fase catágena, de repouso, transição, e a fase telógena, que ele está se preparando para cair, até chegar o que nós chamamos de fase quenógena, onde o cabelo realmente cai, vai embora, exógena, melhor dizendo. Ele vai embora, porque já está nascendo outro cabelo atrás para se renovar. Então, o cabelo ele é renovável até determinado ponto, certo? Existem ciclos. Então, se a pessoa fala que o cabelo dela cresce até aqui, ele não vai crescer mais. Esse é o máximo do seu crescimento, assim como você. Você só cresce até aí, não vai crescer mais. Aí você falou da idade, né? Chega numa idade e tal, mas tem também, depende, tem algumas pessoas que... Tem, e aí existem pessoas que sim, o cabelo cresce, vai lá na altura das nádegas, ele cresce, mas é até ali também. Então é uma coisa que não é fora do normal, por exemplo, você ter 35 anos, 40 anos, meu cabelo só fica até o ombro, daí ele não continua a crescer. Isso. Mas não existe também... Não é um fator... anormal. Não é um fator anormal, mas existe também o fator comportamental de desde quando, né? Eu, por exemplo, eu trabalho muito com os cabelos cacheados e nós estamos na era da transição, ou seja, eu nasci cacheada e eu passei a alisar ali pelos 10, 12, 15 anos e aí tá com 40 anos, resolve passar pela transição. E aí eu pergunto assim para minha cliente: desde quando você alisa o cabelo? Aí ela fala, desde os 12, 13 anos, né? Que é quando a menina tá, né? Os hormônios à flor da pele e quer se encaixar nos padrões daquele momento. Então ela, aliso os meus cabelos. Você lembra dos seus cabelos? Eram cacheados. Mas será que agora vai cachear? Depende. Né? Depende se não ocorreu uma mudança hormonal, se os cabelos ali, pela idade de jovem, ele já tinha um material para mudar, então ele vai mudar, certo? Mas se ela alisa os cabelos desde sempre de forma incorreta, pode ser que ela só veja o cabelo dela até aqui, porque ele sempre quebra. Ele sempre afina. É diferente. Então, são N fatores a serem avaliados. Se ele cresce e a pessoa vai lá e o submete a ocorrências de má penteabilidade, de prender de forma incorreta, isso... Pentear de forma incorreta também acontece. Pentear de forma incorreta ocorrece a quebra constante dos cabelos. Tem que saber também pentear os cabelos. Tem gente que não penteia, tem gente que bate no cabelo. Certa, Andréa? Tem as escovas de cerdas, chamadas cerdas naturais, plástico, pentes de plástico, eles devem ser abolidos. Pessoal, pente de plástico nem pensar, hein? Melhor sempre são as escovas raquetes, aquelas com cerdas, né, com certa maleabilidade. Para desembaraçar, as escovas do tipo raquete não devem ter bolinhas nas pontas. Pessoa que escova o cabelo embaixo do chuveiro, cabelo molhado. Cabelo molhado. Tá com o cabelo molhado, ela fica escovando, lava o cabelo e dentro do chuveiro escovando. Isso é saudável ou não? Vamos lá. Aí a gente fala bem de maneira científica, né, Clênia? Quando nós molhamos o cabelo, existem umas pontes químicas, umas ligações químicas em nossos cabelos, que eu vou fazer para você a analogia, para você de casa entender melhor, que é como um interruptor, a luz. Você apaga, você acende, você apaga. Os nossos cabelos também existe uma ligação. Quando você molha os cabelos, essa ligação se rompe. Olha só. Então eu tô aqui, ó, o cabelo tá seco, ligadinho, ó. Tá aqui, ligadinho, entrelaçado. Essas ligações chamadas de ligações de hidrogênio. Então tá aqui. Quando você molha os cabelos, essa ligação, ela se rompe temporariamente. Ou seja, se você pentear os seus cabelos molhados com força, o que vai acontecer já que a ligação tá rompida? Já acaba de quebrar. Quebra. Você entendeu? Então, se você tem o hábito de pentear os seus cabelos molhados... Tem pessoas que gostam de desembaraçar, né? Sim, se for deslizando, com a ferramenta correta, com um cosmético atrelado, tudo bem.
certo? Mas se você tá penteando e você tá fazendo aquela força, saiba que você está submetendo seu cabelo a mais quebra. Nós chamamos de... Você promove pequenas rupturas no seu cabelo. E aí ele vai quebrar. Se está deslizando com a ferramenta correta, com o cosmético correto, tudo bem. É um hábito, beleza. Mas saiba que sempre que os cabelos estão molhados, ao contrário do que você pensa, eles estão mais sensíveis. Os cabelos... Tanto é que pessoas que têm os cabelos super loiros, descoloridos, mega descoloridos, você aí, loirinha... Você, loirinha, não natural, certo? Ou até mesmo super alisados. Essas ligações, elas estão rompidas. Então, elas estão mais sensíveis. Então, tudo que você penteia o cabelo com força, está fazendo força, está rompendo provocando várias fissuras ao longo do fio. E aí, ele vai quebrar, tá? Então, sempre começar a pentear os cabelos das pontas, em pequenas mechas, já que ele embaraçam, sempre colocar um cosmético de alta performance, de qualidade, para diminuir essa quebra capilar, porque daí você está provocando quebra, né? Sempre começar pelas pontas subindo gradativamente. Distal proximal. Isso mesmo. Tá certo. Distal, medial e proximal. Muito bem colocado. Viu? Agora, tem uma coisa também, né, Delonera? Tô amando, viu? Pessoal, não é maravilhoso? A gente tá com uma pessoa assim que manja pra caramba, tem muito conhecimento, Sigo estudando. Estuda bastante. Claro, quando a gente tem conhecimento, porque estuda muito, né? Nada aleatório. Nada jogado. E, nossa, eu espero que essas informações que a Andrea Delonero está aqui com muita... Sou agradecida de novo por estar aqui do lado, informando para vocês. Nossa, eu acho que vai abrir, assim, a mente de muitas pessoas que não sabiam que era tricologia, que não sabiam como verificar a queda no cabelo. Agora, tem uma coisinha também que eu gostaria de te perguntar. Não é bem uma queda, mas existe pessoas que a própria pessoa arranca seus cabelos. Não tem isso, Delonero? Tem mesmo, isso. Isso também é um tratamento que deve ser verificado, sim, não só com a tricologia, como outros, né? Outros fatores, interações de interdisciplinas médicas. De outros profissionais, mas como funciona esse caso quando chega na tricologia, um caso como esse? O que você pode falar para a gente a respeito disso, né? Você lembra que eu falei lá no início, na introdução da nossa entrevista aqui, que os cabelos, eles não devem ser colocados somente como embelezamento, mas sim como uma saúde psicológica também. Essa saúde psicológica, ela pode interferir, inclusive, em ações, mecanismos em que você pode arrancar os cabelos. Esse arrancar os cabelos deve ser bem diagnosticado. Esse arrancar os cabelos tem um nome dentro da psicologia, é a tricotilomania, que é o ato de arrancar os cabelos. É muito comum que você perceba, a partir do momento que você souber, que eu te der essas características, algumas pessoas colocam a mão aqui e elas começam a arrancar. Muitas vezes a pessoa comete esse ato em regiões mais escondidas. Isso por quê? Porque ela não quer que ninguém veja. Ah, sim. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, uma mania que eu tenha, um péssimo hábito, que é roer as unhas. Tá? Isso também está associado. Roer as unhas também é um ato de automutilação. Exatamente. Certo? No caso dos cabelos, a pessoa arranca literalmente ou ela quebra. Existem históricos de pessoas que gostam de ouvir o barulhinho do cabelo quebrando. Nossa. Ou ainda esse dolorzinho, que é uma automutilação. Ela faz. E o que isso pode desencadear? Uma alopecia. Alopecia cicatricial. Porque quanto mais você arranca os fios do mesmo lugar, você acaba cometendo a pele com um dano, você faz uma injúria, um machucado propriamente. Então você arranca e aí o seu corpo manda cicatrizar. Então você arranca, ele manda cicatrizar. Arranca, ele manda cicatrizar. Então isso provoca uma cicatriz. Nossa. Consequentemente, fecha o folículo piloso e pode não nascer mais cabelo naquela área.
Mas, Delonero, por que a pessoa faz isso muitas vezes sem perceber? Porque ela pode estar sobre uma condição de estresse, pode estar sobre algum fator psicológico onde ela acaba se mutilando sem perceber. Ela acha que é um hábito comum, ninguém nunca falou para ela. Então é muito comum que o cabeleireiro detecte, que o barbeiro detecte a falta de cabelo ou a quebra constante naquela região. Existem alguns indícios que nós conseguimos ver. Existe a tricoscopia, que é o exame que nós fazemos, né? Ou seja, um aparelho que vai lá, faz uma leitura mais aberta e detecta que pode ser. Ou, às vezes, um olhar. A família pode ver que aquela pessoa... Isso a gente está falando pessoas diversas, tá, gente? Sim. Uma criança, adolescente, um idoso... pode arrancar os cabelos sem que ele entenda que não é o correto. Exatamente. É como eu roer as unhas. Enquanto adulta, a gente sabe que roer as unhas é feio, né? Mas não chega a me trazer grandes danos. E essa informação é bacana, porque às vezes mães que veem o filho com uma queda de cabelo, e às vezes a criança nem, né, não percebe, adolescente principalmente, e acaba... achando que está com uma queda de cabelo e tem que observar se não é a própria adolescente que está cometendo esse ato de arrancar os próprios cabelos. E eu queria falar dos patrocinadores. Temos patrocinadores. Nossa, tamo como, hein, nesse podcast? Nossa. Isso é sempre muito bom, agregar pessoas, né, claro, gente? E eu não posso deixar de falar da Delis. Gente, a Delis, que eu amo de paixão, sempre falo isso, que é um local, é um salão de cabeleireiro, onde tem a Sônia e a Beth, cabeleireiras mais de 30 anos. Ó, que bacana! A gente está vendo aí o espaço muito lindo. confortável, maravilhoso. São cabeleireiras com mais de 30 anos de experiência. Muito bem. E assim, eu tenho uma participação, né? Eu presto serviços também lá na área da estética, amo muito. Gosto muito de estar por ali. Temos também a Keren, né? A Keren é uma outra querida que fica na Floriano Peixoto, ali no Coração número do 51, Gonzaga. no coração do Gonzaga. Também presto serviço na Keren, com a Emanuele, ela trabalha com cílios, lá, né? Lá tem a parte de esmaltaria também, muito interessante. A Roberta também, extensão de cílios lá, elas... né, trabalho com micropigmentação também. E eu faço a parte da área da estética, né, que é bem bacana, bem interessante, e a gente faz essa parceria, todo mundo, e se diverte. Eu amo, inclusive sábado eu vou estar por lá. E também gostaria de falar sobre a Feminos, né, a Feminos Closet. Olha, Delonero, Feminos Closet tem jalecos maravilhosos. Nossa, e eu não esqueço dela falar que tem um Danone, cor Danone. Eu gravei isso. Ela fala que tem um cor Danone. Amigo. A Maristela, maravilhosa, muito obrigada. E olha que lindo. Então tem para todos os tipos de profissionais, cabeleireira, esteticista, dentista e etc, né? Mas assim, é um lugar super lindo, espaçoso. E é um jaleco mais lindo que a outra. Olha ela que maravilha. Maristela, um beijo enorme, linda. O jaleco dela não tem como sei lá e não querer. Nós profissionais da área da beleza precisamos trabalhar a nossa estética, o nosso marketing, né? Hoje em dia nós não colocamos só aquele aventalzinho xoxo, não, né? Nós temos que ficar belas, né? Pra fazer gente bela. E tem a Annie Cake. Ai, Delonero. Annie Cake. Sexta aniversário. Essa hora eu tô com uma fominha, hein? Gente, olha, a minha família inteira deu essa cesta de café da manhã para aniversário para todo mundo elogia a Annie Cake da cesta de café, porque ela é bonita. Layout bonito. E assim, todas as pessoas que eu faço questão de indicar, de falar sobre elas, porque assim, são pessoas dedicadas, pessoas que trabalham com o coração, e as cestas da Annie Cake, não tem o que falar. É um capricho maravilhoso. Um beijo pra ela, beijo pra Adriele, beijo pra Leitinho, que tá aqui vendo a gente. Leitinho, vamos dar um beijo pra Leitinho? Beijo, Leitinho. Pra Gil. A Gil falou assim que a queda do cabelo dela é a vida, a rotina de vida. É o neném dela. E também queria falar da Raíssa, lá do Monte Serra. É estúdio de sobrancelha da Raíssa. Ela tá lá. O pessoal que é do Monte Serra, procura minha amiga
A nossa Raíssa da faculdade. Ah, ela tá lá? Ai, que bom saber. Ela, a Adriele também, um beijo no Canal 2. Canal 2, Renovar Estética. Renovar Estética com Soninha, biomédica. Show de bola, hein? Pra vocês, ó, parabéns. Pessoal do Canal 2, procura Renovar Estética, tá bom? Porque as meninas Adriele e Sônia é de confiança, são profissionais e todas são do mesmo... Fizemos a graduação de estética juntos, né, Delonero? É isso mesmo. Então, são meninas super profissionais, eu amo o trabalho delas e recomendo mesmo, tá? Naquele momento eu participei de estudos com a Sônia e com a Adriele. Fui lá ser modelo, não é cobaia, tá, gente? Fazendo Isso, todo um estudo Nossa, com fibroedema ginoide, vulgo vulgo celulite. Isso aí. E tá aqui chegando o finzinho já. Nossa, foi tão rápido, eu não falei. Gente, eu falei, é assunto lastro eu quero convidar de tricologia. Você pra voltar. Você aceita? Aceito, claro que eu aceito. Falar sobre tricologia na área infantil também, né? É outro assunto que às vezes a mãe não... As mães acabam generalizando qualquer coisa porque tá faltando, né? Então, muito bom. Então você aceita? Eu aceito. Vou falar aqui no público que não tem como você Você falou das meninas do embelezamento do olhar. Sabia que elas também devem estudar tricologia? Olha, a perda dos pelos é importante. Já tem até transplante para sobrancelhas. Opa! Vai ser o nosso próximo assunto. Pode ser. O que você acha? Acho top. Então, muito obrigada. Eu queria te agradecer de novo de coração por você ter me acompanhado, estado aqui. Não é sobre estética. Aqui o papo é de verdade. De verdade Vamos mesmo, falar aqui gente. o papo é de verdade? Aqui, 2, 3. Aqui o papo é de verdade. Então, você quer falar alguma coisinha antes? Eu quero agradecer a todos vocês e pedir... Vamos fazer a blogueiragem, né? Vamos, a blogueiragem? Vamos, claro. Gente, publica. Posta para aquela pessoa que você sabe que tá dentro daquele acometimento, né, dos cabelos. Quando eu falei que vim aqui, que eu coloquei o tema, um monte de gente já falando, Nossa, eu tô que com queda, eu tô bacana. com isso, né? E aí a gente fala do fator estresse, da nutrição, de dormir bem. Hoje nós falamos muito que se o corpo tá inflamado, o cabelo também pode se inflamar e cair. Então tem que cuidar, E gente, o porque Instagram, todo mundo esquece. que come, passa pela corrente sanguínea, o que você come, o que você ingere, passa pela corrente sanguínea. Então, corpo inflamado, queda de cabelo, cabelo sem brilho. Então, tem que cuidar do cabelo. Para que você me siga aí nas redes sociais, exatamente. eu sou Andréia Delonero, tudo junto, tá? Delonero. Então, lá no Instagram, no Facebook, você me acha como Andréia Delonero. E lá eu coloco muitos conteúdos para os cabeleireiros, muito conteúdo para a pessoa em geral. Coloco as minhas clientes maravilhosas. E vai estar aqui direto, que eu sou sobre estética. E que eu sou muito agradecida, porque os nossos clientes são os nossos também Claro. colaboradores de estudo. Cada vez que eu tenho que atender as minhas clientes, eu tenho que estudar para entregar o melhor para elas. Obrigada, gente. Amei. Se Sou vocês Amanda. querem mais informação, fica de olho, né, sobre estética, que essa mulher vai voltar. Vamos mandar beijo? Beijo. Beijo no coração. Tchau, gente. Saúde e beleza para vocês.